Vamos começar agora o vídeo mais importante da história da Visana. Amanhã vai ser publicada uma nova resolução de publicidade médica e ela está substituindo uma resolução que durava desde 2011, 12 anos, que foi o ano que a gente criou a Visana. Então, ao longo desses 11 anos, desses 12 anos, a gente trabalhou com base num texto que está sendo radicalmente alterado. E eu vou trazer para você aqui hoje a minha visão como profissional de comunicação, com experiência de mais de 10 anos na área da publicidade médica, quais são essas principais mudanças e como elas vão afetar a sua vida. A gente vai falar sobre 4 principais pontos, tá? Que dentro deles tem algumas mudanças importantes. Primeiro, o uso da imagem de paciente, né? Essa sempre foi uma demanda do médico, de não poder mostrar o antes e depois, os resultados que ele tem com os pacientes, e tem mudanças importantes sobre isso. Outro ponto são os reposts de elogios dos pacientes, algo que a gente sabe que já acontece, mas que era proibido e agora ele é permitido, com algumas restrições. A gente vai falar sobre o anúncio de pós-graduação, que muda principalmente para os médicos que não são especialistas, que não têm RQE. E vamos falar sobre divulgação de preços e promoções, outra coisa que também diferenciava a publicidade médica de forma bem importante do restante das áreas, né? Das outras áreas de saúde e de outras áreas de modo geral. Essas são as 4 principais áreas e vamos falar de uma por uma agora. Primeiro, sobre o uso de imagens de pacientes, né? Bom, o médico pode fotografar e filmar o seu paciente a partir de hoje, mas a primeira coisa que você precisa saber é que só você pode fazer isso. Isso não pode ser feito por terceiros, a não ser no caso de parto, tá? No caso do nascimento de uma criança. Em todos os outros casos, ninguém está autorizado, a não ser o próprio médico, de fazer esse registro. E essa imagem, é claro, tem que ter caráter educativo e obedecer a alguns critérios. A gente vai falar desses critérios agora. Esse material deve estar relacionado à sua especialidade, tá? A especialidade que você tem registrada. Ele deve estar acompanhado ali de um texto educativo que explique sobre o que aquela imagem está falando, né? Sobre o que é o tratamento. E essa imagem deve conter também as indicações terapêuticas e os fatores que podem influenciar negativamente o resultado. Bom, isso basicamente, a gente levando para a prática, se a gente for levar isso para as redes sociais, a sua legenda deve dizer ali que aquela imagem diz respeito a um tratamento de melasma, por exemplo, que foi usado o procedimento X, laser talvez, e que pode influenciar negativamente o paciente se expor ao sol durante o tratamento. Então você sempre tem que colocar esse disclaimer ali na sua divulgação. A imagem também não pode ser manipulada ou melhorada, isso aí é meio óbvio, mas está descrito também. O paciente não pode ser identificado. Você tem que ter preocupação ali de tampar o rosto, se for possível, né? Ou o olho, pelo menos. E mesmo que o paciente autorize o uso, né? Isso é algo que você deve se preocupar sempre, em ter autorização do paciente para usar a imagem dele, ainda assim ele não pode ser identificado e não pode ter nenhuma divulgação ali que fira, né, o seu pudor, a sua privacidade. Uma coisa que antes era proibida e que agora pode são as selfies, né? E quando o CFM fala selfie, eu acho que na prática você deve se preocupar com as selfies com os seus pacientes mais famosos, né? Aqueles que você atende que podem trazer para você algum benefício de imagem, ali, uma divulgação um pouco maior para um público um pouco maior. Nesse caso pode ser feito desde que não tenha característica de sensacionalismo nem traga nenhuma característica de concorrência desleal. Difícil também você conseguir configurar dessa forma. E em relação ao uso de imagens de banco, né, eu estou falando daquelas imagens que você pega na internet em bancos de imagem, gratuitos ou pagos, ela tem que estar citando a origem, né, qual é o banco que você pegou, e você tem que estar preocupado, é claro, com o direito de uso dessa imagem, e você tem que ver isso no banco de imagem onde você pegou. Bom, o segundo ponto é sobre o repost de elogios, né? Antigamente se falava que não podia haver post pelo paciente de elogios sistemáticos. Só que era uma coisa impossível de ser inclusive monitorada, né? Porque você não tem controle sobre o que o paciente posta e agora deixou-se de lado essa preocupação com o que o paciente posta. Você pode repostar, tá? O que ele postou sobre você de elogio, sempre respeitando ali as regras de não ter promessa de resultado, né? De não denotar nenhuma superioridade e também, se houver um repost sistemático ali, repetido, ele pode ser investigado pelo CODAME, mas é claro que você não vai fazer isso. Outro ponto que mudou e que é importante também, principalmente para os médicos que não têm RQE, né? Que não têm uma especialidade, ele pode anunciar uma pós-graduação, caso ele tenha feito, né? Pós-graduação lato sensu, por exemplo. Isso deve ser anunciado em caráter de currículo, caráter curricular, mostrando que ele tem ali uma preocupação com a sua preparação, com o estudo,
Agora, tem que ficar claro que ele não é especialista, inclusive o texto diz que tem que estar em caixa alta escrito não especialista, ou seja, ele pode mostrar ali que ele tem uma pós-graduação, que ele se aprimorou pedagogicamente, mas tem que ficar claro que isso não faz dele um especialista. O último ponto, e talvez o mais importante deles, é em relação à divulgação de preços e promoções. A gente sempre brinca, e brincou ao longo desses anos aqui na Visana, de que era quase impensável você fazer publicidade sem você poder dizer quanto você cobra naquele serviço, ou anunciar uma promoção. Você imagina, você ter um preço ótimo, competitivo, e não poder falar disso. Agora você pode, e você pode inclusive anunciar promoções. Mas existem, é claro, algumas regras para orientar em relação a isso. Você pode informar os valores da consulta, os meios de pagamento, inclusive anunciar abatimento, desconto e campanha promocional. Agora, o que continua proibido é aquela venda de casada, né, de pacote. Todo o texto ele tem uma preocupação grande em colocar a medicina como um meio, né? Ou seja, o que a medicina se propõe a fazer é oferecer para o paciente dela um tratamento para um problema que vai gerar, possivelmente, uma solução para aquele problema. Não se vende a solução do problema, né? Você pode dizer que o tratamento geralmente leva a resultados X, que se for feito dessa forma, provavelmente vai levar a um resultado X, mas quando você vende o resultado, né, você está indo contra os preceitos da medicina. E quando você vende um pacote, você não pode garantir que o paciente vai precisar de 5 sessões de um procedimento X ou Y, né? Esse paciente ele precisa ser avaliado. Então, o CFM continua protegendo o médico e o paciente desse tipo de prática. Não pode isso, então não pode venda casada, nem pacote, né? Como não pode premiação ou qualquer outro mecanismo que pareça com isso, né? Te vendendo antes de te avaliar. Eu acho que basicamente a mensagem é essa. Bom, a gente trouxe aqui um vídeo hoje rápido, feito aqui quase que em cima da hora, para apresentar para você a nossa visão, uma visão de um profissional de comunicação sobre essas mudanças que foram anunciadas hoje. A resolução vai ser publicada amanhã, a gente vai, é claro, ler e estudar cada detalhe dela para trazer para você um vídeo mais detalhado, né, mais aprofundado nesse tema. Mas o fato é que são mudanças realmente importantes, esperadas há muito tempo, de certa forma até surpreendentes em alguns pontos, e que vão impactar de verdade a vida do médico, para quem trabalha com publicidade médica principalmente, e a gente acredita que isso traz alguns benefícios bem importantes para o médico que quer fazer uma divulgação mais efetiva do seu trabalho. No próximo vídeo a gente fala mais sobre isso, espero que tenha te ajudado, que você tenha entendido os pontos que foram abordados aqui. Qualquer dúvida, a gente está aqui para te ajudar. Valeu!